queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área mais uma vez. Amores de My Life, a nossa aulinha de hoje vai trabalhar o conceito de regra de 3. Professor, regra de 3 ela se divide em duas, ela pode ser simples ou composta, correto? Agora, por que ela é chamada regra de 3? Porque geralmente você vai ter 3 valores e você vai querer descobrir o quarto valor. Por isso que o nome correto seria regra dos 3 valores. Eu tenho que conhecer 3 valores e descobrir o quarto. Aqui se enquadra perfeitamente a regra de 3 simples, porque a regra de 3 ela é simples quando ela apresenta o quê? Duas grandezas envolvidas. Digamos que você tem a grandeza 1 e a grandeza 2. A grandeza 1 ela vai ter o parâmetro Azão e o Azinho. E a grandeza 2 vai ter o parâmetro Bzão e o X. Repara que eu não conheço o Bzinho, eu quero descobrir o Bzinho, eu vou chamar ele o quê? De X. Toda vez que você tem duas grandezas e elas se envolvem dessa forma com uma única pergunta, isso é chamado regra de 3 o quê? Simples. Por quê? Porque ela tem duas grandezas, eu vou conhecer 3 valores e quero descobrir o quarto. Isso é uma regra de 3 simples. Professor, como então que seria uma regra de 3 composta? Querido, a regra de 3 ela é composta quando ela possui 3 ou mais grandezas envolvidas. Nesse caso, eu vou fazer uma aqui com 4, hipotético. Você vai ter grandeza 1, 2, 3 e 4. Hipotético, a grandeza 1 vai ser Azão, Azinho. A grandeza 2 vai ser Bzão, Bzinho. A grandeza 3 vai ser Czão, Xzinho, que é o meu valor que eu quero descobrir. E a quarta e última grandeza vai ser Dzão, Dzinho. Aqui nós temos um modelo de uma regra de 3 que vai ser composta porque ela possui 3 ou mais grandezas. Bom, até aqui a explicação é simples, a explicação é objetiva, nada demais. Mas, professor, como que eu resolvo uma regra de 3? Bom, aí o Tiago vai te dar um macete que vai resolver tanto a regra de 3 simples quanto que a regra de 3 composta. Para isso, nós vamos seguir isso aqui. Primeiro passo, construir uma tabela. Professor, a tabela seria a situação 1 e a situação 2. Perfeito. Distribui os dados em linha e coluna representando grandeza 1, grandeza 2, grandeza 3, grandeza 4. Depois que você construir a tabela, você vai colocar uma seta para o X. Tiago, por quê? Porque o Tiago mandou. Está escrito aqui macete. Você vai apontar uma seta para o X. Nesse caso, até vou aprofundar um pouquinho mais. Geralmente eu circulo a variável para entender que ali é a minha pergunta e coloco uma seta para ele. Repara que eu estou colocando a seta para baixo porque o X está na linha de baixo. Se o X estivesse na linha de cima, eu iria colocar a seta para onde? Para cima. Beleza? Tranquilo? Agora aqui, mesma coisa. Vamos aproveitar aqui, ó. Circula a variável e aponta uma seta. Estou colocando a seta para baixo porque a variável está na linha de baixo. Se ela estivesse na linha de cima, eu iria colocar a seta o quê? Para cima. Amores de My Life. Terceiro passo, nós vamos classificar as grandezas. Só que para classificar as grandezas, eu tenho que lembrar de duas situações. Primeira situação, GDP. Grandezas diretamente proporcionais. Nas grandezas GDP, nós vamos colocar a seta no mesmo sentido. Olha o que o Tiago está escrevendo aqui. Seta vai estar no mesmo sentido da primeira. E se porventura ela for GIP, GIP são grandezas inversamente proporcionais, nós vamos colocar uma seta no sentido que? Oposto. Então, seta no sentido oposto, contrário ao que a gente está fazendo. Esse esqueminha aqui é o que vai fazer você montar a proporção de forma correta. Primeiro, tem que classificar. Hipotético. Na primeira situação, elas serão inversamente proporcionais. Se essa aqui está para baixo, essa aqui vai estar para onde? Para cima, porque é inversamente. Na situação 2, na composta, eu vou falar que A e C são inversamente proporcionais. Se essa está para baixo, essa aqui tem que estar para cima. Eu vou falar que B e C são diretamente proporcionais. Então, a seta tem que estar no mesmo sentido. E vou
afirmar que D e C também são grandezas diretamente proporcionais. Diretamente também vai estar o quê? No mesmo sentido. É óbvio, é evidente que o Tiago está supondo esta proporcionalidade. Lá no texto você vai ter que perceber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eis a nossa questão. Como eu vou classificar? Fazendo perguntas e a gente vai ver em exercícios. Beleza? Então, para a gente terminar aqui rapidinho, o resuminho do conteúdo. Construí a tabela, coloquei uma seta para o X e classifiquei as grandezas. GDP, seta no mesmo sentido, GIP, seta no sentido oposto. Agora, queridos, eu preciso escrever a proporção. Eis que vem, e muitas pessoas erram o exercício na hora de escrever a proporção porque não entende o jogo da seta. Macete para você não errar isso aqui nunca mais na sua vida. Querido, a primeira proporção aqui que eu vou escrever, eu vou pegar primeiro a grandeza que tem o X. Então eu vou escrever assim, olha, B está para X. Repara que eu coloquei a setinha na posição para baixo. B está para X. Do outro lado eu vou colocar a grandeza 1. Só que eu tenho que colocar a setinha também para onde? Para baixo. Como aqui está azão sobre azinho e a seta está ao contrário, eu vou ter que escrever azinho sobre azão. Obviamente, você vai terminar o exercício resolvendo esta proporção. Beleza? Mais uma chance para você entender, porém agora aqui, na composta. Sempre começo com a grandeza que tem o X. Qual é a grandeza que tem o X? A terceira. Então vai ficar assim, olha, C está para X. Repara que eu peguei a seta para onde? Para baixo. Então, do primeiro membro eu coloco sempre a grandeza que eu tenho a pergunta. Do segundo membro, ou seja, do outro lado, eu vou colocar todas as outras grandezas através de um produto. Vou começar com a primeira. Está no sentido da seta C? Não. Então, eu tenho que inverter. Vai ficar azinho sobre azão, vezes... A segunda grandeza está no mesmo sentido? Sim. Então, eu escrevo do jeito que lá está. Bzão está para Bzinho. E vezes, agora coloco a quarta e última. Dzão para Dzinho. Por que eu coloco nesta ordem Dzão, Dzinho? Porque está na mesma seta da principal. Está no mesmo sentido da seta principal. O porquê, Tiago, que você inverteu azão, azinho e escreveu azinho, azão? Porque estava no sentido contrário. Eu preciso o quê? Inverter. Obviamente, você vai terminar o exercício de regra de 3 fazendo isto aqui. Resolvendo. Produto em cima, produto embaixo, reduzindo, multiplicando o cruzado e achando o valor de x. Queridos, o exercício de regra de 3 é fácil. A construção é que está aqui no quadro que você precisa assimilar de forma mais objetiva. Não se esqueça do macete e desse joguinho da seta aqui. Vamos ver como isso fica em exercícios. Beleza? Amores, o primeiro exercício que eu estou colocando na tela para você agora é este. João lê 10 livros em 360 dias. Proporcionalmente, quantos livros ele lê em 306 dias? Amores de My Life. Nós reparamos nesse exercício que existe duas grandezas a ser analisada. A quantidade de livros a ser analisada e o tempo que ele lê esses livros. Em dias, o tempo em dias que ele lê. Bom, vamos pensar no exercício. O exercício falou que João lê 10 livros em 360 dias. A pergunta é, proporcionalmente, quantos livros, X, ele vai ler em 306 dias? Bom, professor, por que isso é uma regra de 3? Bom, isso é uma regra de 3 porque, na verdade, eu conheço 3 valores. Então, é a regra dos 3 valores. E nós queremos descobrir o quarto valor, nesse caso, que é o x. Como que a gente resolve o exercício de regra de 3? Bom, primeiro momento. Esse exercício aqui ele é uma regra de 3 simples porque ele só possui o quê? 2 grandezas.
Sempre, não importa se vai ser simples ou composta, o Tiago quer que você adote o seguinte procedimento para resolver o exercício. Primeiro, você vai circular a variável e apontar uma seta para ela. Não importa se essa seta vai estar para baixo ou para cima, isso não muda o exercício. O que eu quero que você entenda? Que primeiro eu vou apontar a seta para a variável. A variável não está na linha de baixo? Eu vou colocar a setinha para onde? Para baixo. Agora nós vamos usar o seguinte macete. Toda vez que a grandeza for diretamente proporcional, GDP, a seta vai estar no mesmo sentido. Por quê? Porque é diretamente proporcional. E se porventura a grandeza for G e P, o que são grandezas G e P? Já assistimos na aula anterior. Grandezas inversamente proporcionais, nós vamos colocar a seta no sentido o quê? Oposto, no sentido contrário. Então, para fazer essa classificação, que aqui está, eu vou tentar entender isso aqui. Por exemplo, se em 360 dias eu leio 10 livros, em 306 eu vou ler o quê? Menos. Eu não diminuo dias? Então, se eu diminuo o prazo de leitura, eu vou ter que ler o quê? Menos livros. São grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer que elas têm o mesmo crescimento. Quanto menos tempo eu tenho, menos livros eu vou ler. Nesse caso, se é diretamente, olha o macetinho, eu vou colocar a seta no mesmo sentido. Então, coloco a seta para o mesmo sentido. Bom, querido, primeiro passo, montar a tabela. Segundo passo, circular a variável. E terceiro passo, classificar indiretamente ou inversamente proporcional de acordo com a incógnita x. Feito isso, agora nós vamos montar a razão. E essa razão sempre vai ser assim, olha, começa com x, 10 está para x. Assim como, agora do outro lado, você coloca as grandezas, ou nesse caso, a grandeza que não tem x. Não está no mesmo sentido? Então mantém a ordem da certa. Olha lá, 360 sobre 306. Obviamente, agora você é só fazer uma continha aqui, ó. Nós podemos simplificar o zero da esquerda com o zero da direita e multiplicar cruzado. Vai ficar x vezes 36, 36x. Isso é igual a 1 vezes 306, que me dá 306. O x, então, será 306 dividido por 36. Se você fizer essa continha, você vai chegar que o x vale, então, 8,5. Ou seja, resposta desse nosso exercício, João vai ler em 306 dias 8 livros e meio, ou 8,5 livros. Fácil, tranquilo, chuchu com broa. Bom, galera, o próximo exercício de regra de 3 diz pra gente o seguinte: 30 pedreiros constroem uma casa em 90 dias. Proporcionalmente, quantos dias seriam necessários para a construção da mesma casa se 20 pedreiros fossem despedidos? Bom, queridos, percebemos aqui que nós temos duas grandezas. Primeiro, a quantidade do número de pedreiros que farão a obra. E a segunda grandeza, quantos dias eles vão demorar para fazer essa obra, para terminar a obra. Bom, percebemos no texto que inicialmente nós tínhamos 30 pedreiros e que eles iriam fazer a obra em 90 dias. Porém, eu quero saber em quantos dias, x é a minha pergunta, esses pedreiros fariam se eu demitisse 20 pedreiros. Querido, eu tenho 30. Se eu vou demitir 20, vão restar apenas o quê? 10. Quem eu demito não está interessado aqui. Eu quero que o interesse seja que 10 pedreiros façam essa obra. Eu tinha 30, demiti 20, restou 10. E esses 10 farão a obra em quantos dias? X. Lembre-se, toda regra de 3 é dividida em 4 passos básicos. Primeiro, montar essa tabela. Segundo, circular a variável e apontar uma seta para o x. Estou colocando a seta para baixo porque a variável está na linha de baixo.
Agora, vamos analisar se a outra grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Lembrando que esse conceito, eu uso isso aqui, ó, esse macetinho aqui. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, vou colocar a seta no mesmo sentido da primeira. Porém, se as grandezas forem inversamente proporcionais, nós iremos colocar a seta no sentido que? Oposto da primeira. Bom, então vamos pensar se vai ser GDP ou GIP. Como? Fazendo uma pergunta. 30 pedreiros fazem a obra em 90 dias. E se eu tivesse 10, eles vão fazer a obra em mais ou em menos? É óbvio que se eu estou diminuindo o número de pessoas que estão trabalhando, eu vou gastar um tempo que maior para fazer a obra. São grandezas inversamente proporcionais, por isso que essa seta aqui vai estar no sentido que? Oposto. Feito o terceiro passo, que é você classificar as grandezas, nós vamos então ao último passo, que consiste em você montar a proporção correta. Sempre começa com a grandeza que tem o x. 90 está para x, olha lá. 90 está para x. Isso vai ser igual, bom, do outro lado eu vou colocar as outras grandezas, nesse caso apenas uma, porque é uma regra de 3 simples. Agora vamos observar que a seta está ao contrário. Eu não coloquei a escrita para baixo, 90 para x, então aqui 30 para 10 está errado, eu tenho que inverter. Vai ficar 10 está para quanto? Para 30. Desta forma, você já está apto a calcular a proporcionalidade. Podemos simplificar esse zero de cima com esse zero de baixo e usar a propriedade fundamental, multiplicar cruzado. X vezes 1, x. E 90 vezes 3, 270. Qual é a resposta do nosso exercício? Aqueles 10 pedreiros que restaram farão a mesma casa, a mesma obra, em 270 dias. Simples assim, mas precisa da sua atenção. O próximo exercício de agora é um exercício que vai trabalhar a regra de 3 composta. Tiago, quando que a regra de 3 é composta? Quando a regra de 3 apresenta 3 ou mais grandezas no seu enunciado. Olha só. Para fabricar 10 colares, 10 funcionários precisam de 5 horas de trabalho. Quantos funcionários serão necessários, proporcionalmente, para fabricar o dobro da quantidade de colares com a metade do tempo? Queridos, nós podemos perceber que pelo texto apresentam 3 grandezas a ser analisada. Primeiro, a quantidade de colares que ele vai fabricar. Segunda grandeza, a quantidade de funcionários que ele o quê? Precisa. E terceira grandeza, a parte de horas trabalhadas por dia. Horas por dia que ele vai trabalhar, ou a hora total que ele vai trabalhar. Então vamos pensar o seguinte. O exercício falou que você quer fabricar 10 colares. Para isso, 10 funcionários precisam trabalhar 5 horas de trabalho. Vamos tirar o por dia aqui e deixar só horas. Horas de trabalho. Beleza? Agora, o que acontece? Quantos funcionários, ou seja, X, serão necessários proporcionalmente para fabricar o dobro da quantidade? Qual que é o dobro de 10? 20. Para fabricar o dobro da quantidade de colares com a metade do tempo. Ou seja, se eu vou trabalhar a metade do tempo, em vez de usar 5 horas, eu vou usar aqui agora o quê? 2,5 horas. Por quê? Porque a metade de 5 é 2,5. Primeiro passo a gente já fez. Qual é o primeiro passo? Montar a tabela. Nós percebemos que como tem 3 grandezas, será uma regra de 3 o quê? Composta. Segundo passo, você circula a variável e aponta a seta para a variável x. Lembrando, variável está embaixo, seta vai ser para baixo. E agora a gente tem que lembrar do macete do Titi. Tiago, qual é o macete? Está aqui mais uma vez. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, a gente vai colocar a seta no mesmo sentido da primeira. E se porventura as grandezas forem inversamente proporcionais, colocaremos a seta agora no sentido oposto em relação à primeira. É óbvio que a pergunta tem que ser sempre com a grandeza que tem o x, que tem a nossa variável, que tem a nossa pergunta. Então presta atenção.
Queridos, vou comparar colar com funcionários. Então, olha para mim, 10 colares são produzidos por 10 funcionários. Se eu quero construir 20 colares, fabricar, produzir 20 colares, eu tenho que ter o quê? Mais funcionários. Quanto maior a produção, maior a quantidade de funcionários eu tenho que ter. São grandezas diretamente proporcionais, a seta tem que estar no mesmo sentido. Se essa está para baixo, essa também está para onde? Para baixo. Beleza? Agora, vou comparar o quê? A grandeza horas com funcionários. Então, vamos pensar. Olha para mim. Em 5 horas, para produzir, eu preciso de 10 funcionários. Ou seja, para produzir 10 funcionários, vão gastar 5 horas. Então, para fazer a mesma produção, se eu quero produzir em 2 horas e meia, eu quero produzir num tempo o quê? Menor. Se eu quero produzir num tempo menor, eu tenho que ter o quê? Mais funcionários. Será, então, inversamente proporcional o que eu vou colocar essa seta para onde? Para cima. Volto a repetir. Para produzir em 5 horas, eu preciso de 10 funcionários. Para produzir em 2 horas e meia, eu preciso de mais. Quanto menor o tempo de produção, mais gente eu tenho que ter trabalhando para fabricar em menos tempo. Inversamente proporcional, seta está no sentido oposto. Bom, queridos, montamos a tabela, circulamos a variável, colocamos uma seta e analisamos a proporcionalidade. Agora vem como nós vamos construir a proporção, que é uma parte interessante. Dica, sempre começa com a grandeza que tem o x. Por exemplo, a grandeza dos funcionários. Então, coloco 10 está para x. Opa, comecei com a grandeza que tem o x, excelente. E do lado de lá você vai colocar as demais. Como são duas, tem que ser o produto dessas duas. Só que você tem que manter a ordem. Eu não coloquei a seta para baixo? Essa está para baixo. Então, mantém 10 está para 20. E aqui agora, querido, presta atenção, essa seta está no sentido oposto. Eu vou fazer o quê? Inverter. Em vez de escrever 5 para 2,5, eu vou escrever 2,5 está para quanto? Para 5. Claro e evidente que agora você vai fazer o quê? Contas. Nada demais. Então, presta atenção, isso aqui vai ficar assim, ó. 10 está para x é igual, aqui eu vou multiplicar, ó. 10 vezes 2,5, 25. Dividido por 20 vezes 5 vai me dar 100. Queridos, evidentemente que o 25 e o 100 eu posso simplificar. Por 25 aqui vai me dar 1, por 25 aqui vai me dar quanto? 4. E aí você multiplica cruzado, vai ficar só 1 vezes x, x vai ser igual a 10 vezes 4, que vai me dar o quê? 40. Resposta do exercício. Eu vou precisar, então, de 40 funcionários para produzir o dobro de peças no intervalo de tempo que vai ser reduzido à metade do tempo inicial. Beleza, queridos? Espero que você tenha entendido, porque regra de 3 não é difícil, mas precisa da sua atenção. Bom, queridos, o último exercício é um exercício do Enem, acompanha comigo. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente, ou seja, isso quer dizer que tem a mesma vazão. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Aí você tem as 5 alternativas, vamos ver como o Titi resolve. Queridos, é uma regra de 3 composta porque ela apresenta 3 grandezas. Quais são as grandezas? O volume em metros cúbicos do reservatório. Eu tenho um reservatório de 900 metros cúbicos e quero construir um segundo reservatório de 500 metros cúbicos. A segunda grandeza envolvida é o tempo para esvaziar.
E a terceira grandeza envolvida é o número de ralos que eu vou gastar para esvaziar. Bom, vamos lá. O nosso primeiro reservatório de 900 metros cúbicos é esvaziado em 6 horas. Se eu tiver lá 6 ralos para fazer o escoamento desta água. Agora, se eu quero construir um reservatório, um segundo, de 500 metros cúbicos, eu quero saber quantos ralos X eu tenho que ter para poder esvaziar esse reservatório em 4 horas. É desta forma que eu vou montar a minha tabela. 900 metros cúbicos, eu gasto 6 horas utilizando 6 ralos. Se eu tenho 500 metros cúbicos, eu vou gastar 4 horas, desde que eu utilize quantos ralos? X. A nossa tabela está montada. Segundo passo é você circular a variável e apontar uma setinha para a variável. Estou colocando a seta para baixo porque a variável está embaixo. O terceiro procedimento, e aonde você não pode errar, você tem que ter muita atenção, é exatamente julgar se as grandezas são diretamente proporcionais, seta no mesmo sentido, ou inversamente proporcionais, seta no sentido oposto. Para isso, querido, a gente precisa fazer uma perguntinha. Por exemplo, para esvaziar em 6 horas, eu preciso de 6 ralos. Se eu quero esvaziar em 4 horas, eu tenho que esvaziar com mais ralos. Eu não quero ter que esvaziar num tempo menor, então eu tenho que ter o quê? Mais ralos para trabalhar. São grandezas inversamente proporcionais. Setinha vai estar para cima. Inversamente oposta, porque ela é G e P. Agora, vamos perguntar aqui, ó, 900 metros cúbicos eu esvazio com 6 ralos. E se eu tenho 500 metros cúbicos? O volume não é menor, então eu posso ter também menos ralos. São grandezas diretamente proporcionais. Diretamente a setinha está no mesmo sentido da primeira. A primeira é essa aqui. Pronto, já conseguimos montar a tabela, já determinamos a variável principal e marcamos ela com uma seta e classificamos as demais em diretamente e inversamente proporcional. Agora nós vamos montar a proporção. Ai, professor, como que eu monto a proporção? Você começa com a grandeza que tem o x. Então a nossa proporção vai ficar assim, 6 está para x, que é essa grandeza aqui. Perceba aqui que a setinha está para onde? Para baixo. Então agora eu vou pegar as outras todas para baixo. 900 está para 500, do lado de lá, ó, 900 está para 500, vezes. Agora aqui, querido, o que eu vou fazer? A seta não está no sentido contrário, eu vou ter que inverter. Então eu vou ter que escrever como 4 está para 6. Sacou? Agora você vai terminar a continha normalmente. Você pode simplificar os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo e multiplicar. Vai ficar assim, olha, 6 está para x, vai ser igual a 9 vezes 4, 36. Dividido por 5 vezes 6, 30. Agora eu vou simplificar isso aqui, olha. 6 por 6 vai me dar 1, 36 por 6 vai me dar 6. E vou multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó, 6 vezes x, 6x. Vai ser igual a 1 vezes 30, 30. Como o 6 está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. O x vai ser 30 dividido por 6. Eu vou chegar que o meu x vai ser igual a quanto? 5. O que é esse 5 aqui? Esse 5 quer dizer que eu vou precisar de 5 ralos para esvaziar um reservatório de 500 metros cúbicos em 4 horas. Beleza, queridos? O exercício é fácil, não tem nada demais, porém as pessoas às vezes se perdem nessa construção de diretamente ou inversamente proporcional. Até a próxima, se Deus quiser.